Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louvo a Deus por esta oportunidade, pastor Diego. Um prazer imenso estar conhecendo mais uma parte do rebanho do Senhor. Como o pastor aqui já antecedeu, viemos lá da cidade de Itapetininga. Temos uma comunhão muito grande com o pastor Marcos. O pastor Marcos fez esta ponte para que hoje tivéssemos a oportunidade de estar aqui adorando e glorificando a Deus juntamente com os irmãos. Nós não vamos trazer nada de novo, irmãos. O que nós temos aqui e que nós devemos permanecer. Pode entrar o 2025, 26, 27, até onde o Senhor nos der de existência na terra. Sempre devemos estar firmados na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Alguém um dia fez uma indagação para um reformador chamado Martim Lutero: a Bíblia é antiga ou é moderna? E a resposta dele foi surpreendente. Ele disse: nem antiga e nem moderna, ela é a eterna palavra de Deus. Pode tudo passar, mas a palavra permanece para sempre. Nós viemos lá da cidade de Itapetininga, né? Servimos ao Senhor na casa de oração, igreja Casa de Oração Palavra Viva, ali um bairro também da periferia, onde o Senhor aprove de nos dar ali uma direção norte. Começamos uma campanha, pastor Diego, na casa de um irmão que estava afastado do Evangelho, e esta campanha era para uma semana, ou melhor, 2 semanas, e hoje estamos ali quase um ano, e saímos da casa do irmão, estamos cultuando a Deus no salão. Louvado seja Deus, está aumentando o rebanho. Teve alguns ventos ali, mas a maioria dos irmãos prevaleceram, permaneceram. A palavra de Deus está sendo pregada, e a Bíblia é maravilhosa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Temos uma promessa que a obra do Senhor vai crescer muito naquele lugar. Peço a intercessão, a oração da igreja ao nosso favor. Estamos guerreando pela mesma causa, pelo mesmo reino, o reino de Deus. E não há, irmãos, separação, não há divisão. O homem coloca nomenclaturas, placas, mas Deus não enxerga assim. Deus vê um povo escolhido, zeloso e de boas obras, e que está aqui nesta noite com sede e fome da palavra. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, e apenas um versículo, verso de número 46. Está me acompanhando hoje a missionária irmã Eliana, minha esposa. Dia 24 de dezembro deste ano que passou, completamos 30 anos de casado, irmãos. Graças a Deus, né? Começamos novinho, ainda tinha um cabelo branco, né, pastor? Aí o tempo chegou, não sei o que aconteceu lá pro lado de Itapetininga, cai muita geada, né? Daí aconteceu isso. Mas louvado seja Deus, 30 anos, casados, pai de 4 filhos, 4 netas, já está vindo mais um aí, já está na forma, e o nome de Jesus está sendo glorificado, e o Salmo 128 está se cumprindo, louvado seja Deus. Amém? Irmã Eliana, minha esposa guerreira, está ao meu lado, nós estamos enfrentando uma dificuldade, que não é fácil. Está com a mãe dela internada, minha sogra, numa fase terminal de câncer. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Ela passou várias noites no hospital. Para a gente chegar até aqui hoje foi uma batalha, foi uma luta. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes aqui nesta noite para nós. Amém? Lucas 26, verso de número 46. Diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, verso 46. Vou repetir. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu. E havendo dito isto, expirou. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela foi lida, Senhor. E eu estou aqui na responsabilidade nesta noite de estar trazendo, Senhor meu Pai, uma palavra para esta igreja, Senhor. Uma igreja, Senhor meu Pai, alicerçada na tua palavra, doutrinada, ensinada. Uma igreja, Senhor meu Pai, que tem a sabedoria dos céus e que está pronto para receber algo do Senhor. De mim mesmo não tenho nada, Senhor.
De mim mesmo, Senhor, meu Pai, apresento este simples vaso de barro, Senhor, com temor e tremor, porque é uma responsabilidade tão grande, Senhor. Meus joelhos, minhas mãos tremem perante a oportunidade que tenho hoje e a responsabilidade. Eu quero transferir esta responsabilidade para o Teu Santo Espírito, Senhor, que vai falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala aquilo que nós precisamos, não o que queremos, mas o que nós precisamos. Eu sei que neste momento vai se cumprir a parábola de Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. A semente vai ser lançada, ela é a Tua poderosa palavra. Eu sou um simples semeador, Senhor. Aleluias. E que esta igreja seja a terra boa, aonde a semente vai ser depositada e vai produzir frutos 30, 60, 100 por um, para a glória do Teu nome. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito maligno que quer arrancar a semente, que quer esconder a semente, não tem poder, está desautorizado, porque neste momento a palavra poderosa sendo semeada não vai voltar vazia, mas vai fazer o que lhe apraz e vai prosperar para aquilo a qual o Senhor enviou, em nome de Jesus. Se a igreja concorda, diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Tome o seu assento, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, este tema, esta palavra falou muito forte no meu coração. Quando eu estava sentado aqui, Deus usou a vida da minha esposa para confirmar. Eu creio que esta palavra hoje, nesta noite, é diretamente do céu. É um pão fresquinho do céu para o teu coração. Irmãos, Jesus sempre priorizou o ministério do ensino. Ele nasce ensinando. O seu nascimento já é um ensino profundo. Ele passa praticamente a sua vida toda ensinando. E nos momentos que antecede a sua morte na cruz, ele não vai deixar de ensinar. Ele vai liberar algumas palavras nesse versículo, que nós entendemos que ele estava passando para nós, com profundidade, lições preciosas. A primeira lição que nós entendemos dentro desse texto, quando Jesus está ali, nos seus últimos momentos, antes da ressurreição, é lógico, ainda em vida, ele vai dizer: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Note-se uma coisa, irmãos. Primeiro, o que ele está dizendo? Nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Primeira lição, ele está dizendo: a autoridade está nas minhas mãos. A rédea está nas minhas mãos. O controle está nas minhas mãos. Porque quando nós olhamos para um texto em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, ele diz: eu mesmo dou a minha vida, mas tenho poder de tomá-la de volta. A gente, quando era ímpio, ouvia uma canção, não vou falar o nome do autor, ou do cantor, que dizia que ele viu Cristo ser assassinado. E eu vou totalmente contra esta ideia. E a gente até cantava, e achava que tinha alguma coisa para edificar, mas não tinha nada. Porque a gente não conhecia as Escrituras. E nós entendemos que Cristo não foi assassinado. Nós entendemos que foi uma entrega particular e livre. Ele mesmo deu a sua vida e tornou tomá-la de volta. Então Cristo cometeu um suicídio? Também não. Ele deu a sua vida por exigência da justiça divina, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de receber a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Então ele não foi assassinado, não cometeu suicídio. Simplesmente ele está demonstrando a sua autoridade. Irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jesus sempre esteve no controle de toda a situação. Nunca Jesus perdeu o controle. Prova disso quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, pode ler, capítulo 8, a partir do versículo 22, até o verso 56,
Há milagres de Jesus ali relatados demonstrando a sua autoridade. Primeira demonstração do controle da autoridade. Ele convida os seus discípulos para entrar num barco, e ele então está com o intuito de ir até Gadara, a província dos Gadarenos, o Gerasa. E no meio, irmãos, daquela trajetória, daquela viagem, eles são apanhados por uma forte tempestade de vento. Agora a pergunta que eu faço: Jesus foi apanhado desprevenido, desapercebido, sem saber o que ia acontecer? Não. Na sua onisciência ele tinha conhecimento que aquela tempestade ela iria surgir. Quem estava desapercebido, desprevenido e não sabendo o que iria acontecer eram os discípulos, que ficaram todos apavorados, desesperados. Enquanto Jesus fazia o que na polpa daquele barco? Dormia. Ali está, irmãos, a prova de que Jesus nunca perde o controle. Os discípulos estão desesperados, angustiados, tentando de qualquer maneira aliviar aquela situação. Homens, pescadores, conhecedores do mar, experientes, profissionais, mas todo o seu conhecimento foi em vão, ao ponto de chegar até Jesus e falar assim: olha, Senhor, desperta, faz alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, nós vamos perecer. Jesus se desperta calmamente, e ele então levanta a sua voz e diz: cala-te vento, aquieta-te mar. E a Bíblia Sagrada diz que automaticamente ouve-se bonança, controle sobre os poderes da natureza. Mas o interessante, meus irmãos, que Jesus como homem estava dormindo, mas como Deus, a Bíblia diz que não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel. As duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, louvado seja Deus, como homem dormia, mas como Deus estava esperto. Como homem, Jesus sentiu fome, sim ou não? Mas como Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele teve sede, sim ou não? Mas como Deus, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Como homem, andou pelos caminhos de Jerusalém, mas como Deus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como homem, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, aclamado por toda a multidão: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas como Deus, a Bíblia nos revela lá em Apocalipse, que ele voltará montado, não num jumento, mas em um cavalo branco, com vestes brancas, sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e sobre as suas vestes escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, que nunca perde o controle, que nunca perde a autoridade. Eles chegam até o objetivo, era chegar para libertar um homem que estava possesso por uma legião de demônios, que nem mesmo a sociedade, a lei dava conta da situação. Mas quando Jesus colocou a planta dos seus pés naquela terra, o que aconteceu, meus irmãos? O homem que estava possuído por uma legião de demônios, habitando nos sepulcros, que se feria com pedras, que gritava pelos montes, ele sai do sepulcro e vem correndo ao encontro de Jesus, se prostra e começa a adorar Jesus. Olha que coisa interessante. A autoridade de Jesus, irmãos, não foi necessário nem Jesus abrir a boca para falar uma palavra. Só a presença de Jesus naquele lugar foi o suficiente para que as trevas sentissem o impacto do seu poder e da sua autoridade. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Demonstrou a sua autoridade sobre o mar, demonstrou agora a sua autoridade sobre os demônios, sem sequer abrir a sua boca para falar uma palavra. Somente a presença de Jesus já incomodou os demônios. Mas eu garanto, se você sentiu a presença dele aqui nesta noite, você já se alegrou. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, se você falar que o pregador A, B, C está aqui para pregar, e você salta, pula e grita, e quando fala que Jesus, a pessoa mais importante, está aqui, e você não sente nada, então você não veio para adorar a Deus. Só quem veio para adorar a Deus está sentindo a presença do filho mais velho da irmã Maria aqui nessa noite. Abra essa boca e dá um glória a Deus, porque a pessoa mais importante desse trabalho é Jesus, e ele está aqui nesta noite para ser adorado, glorificado e exaltado. O Jesus que não perde a sua autoridade. Oh, glória a Deus. Aí numa crença popular, final de ano, o povo vai lá no mar, né, irmãos? Fazer aí umas oferendas, e diz lá que tem uma suposta rainha do mar.
Que o mar não conhece rainha, coisa nenhuma, irmão. O mar conhece a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que quando fala, o mar se acalma. Louvado seja Deus. E não tem demônio na face desta terra, irmãos, que não reconheça a autoridade. Olha para a Bíblia Sagrada, quando Paulo está pregando a palavra de Deus em Éfeso, no capítulo 19, de Atos dos Apóstolos, está expulsando demônios. Alguém chegou lá e disse, nós vamos expulsar também. E quando tentaram fazer, deu pela culatra, porque os demônios falaram bem assim: nós conhecemos Paulo e sabemos muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? Sabe de uma coisa, irmãos? Até os demônios reconhecem que a autoridade, o poder e o controle está nas mãos de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta: se você crê que a autoridade está nas mãos dele, por que é que você está com medo? Quem crê, confia. Quem crê tem convicção e certeza que Deus vai levar essa situação da sua vida, aleluia, oh louvado seja Deus, para que um propósito maior seja realizado. Romanos 8:28, eu quero profetizar aqui hoje, aleluia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados pelo seu decreto. Essa situação não te mata não, Jesus está nas rédeas, no controle, oh louvado seja Deus. Quando o médico falar não tem o que fazer, quando o patrão fechar as portas e a porta estiver fechada, lembre-se que você serve um Jesus que tem o controle e a autoridade nas suas mãos. Ele volta para Cafarnaum depois da libertação daquele homem, e a Bíblia diz que todos estavam aguardando, glória a Deus. Mas de repente chega alguém, o principal da sinagoga, por nome de Jairo, e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá em casa, eu tenho uma filha de quase 12 anos que está à beira da morte. Jesus disse: vamos lá. E na trajetória daquela caminhada, uma mulher aparece que está sofrendo 12 anos com hemorragia, e ela surge no meio da multidão com dificuldade, mas ela toca na orla do seu vestido, e a cura imediatamente aconteceu. Jesus demonstrando a sua autoridade. E olha que interessante, quando você lê o texto, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens com todos os médicos, mas pela mão de nenhum pôde ser curada. Porque tem coisa que não é para o médico, tem coisa que não é para o juiz, tem coisa que não é para o advogado, tem coisa que não é para o homem da terra, tem coisa que é só para a alçada de Deus, tem coisas que é só para a autoridade de Deus se manifestar, tem coisas que é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Você talvez bateu em tantas portas 2024, entrou 2025 pensando: Deus, ainda não se resolveu essa situação. É porque Deus está falando para você nesta noite: olhe um pouquinho mais para Ele, confia mais nele, creia mais na sua autoridade e no seu poder, porque se você crer, pode ter certeza do que eu estou falando, ainda antes mesmo desta campanha terminar, vai ter testemunhos neste altar para ser relatados, de curas, de portas e milagres que o nosso Deus tem autoridade e tem o poder para fazer. A autoridade está nas mãos dele. Ele cura aquela mulher, e uma notícia veio em seu encontro dizendo: olha, a menina morreu, não tem mais o que fazer. Jairo entrou em desespero. Jesus somente olhou e disse o que para ele? Crê somente. E quando chegaram lá, a menina estava morta, mas Jesus entrou lá dentro, expulsou todo mundo que estava ali, pessoas incrédulas. Ficou somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. E Jesus então pega a menina pelas mãos e diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a pergunta que eu faço: a menina ficou deitada? Imediatamente a morte foi embora e a menina se levantou. Poder sobre o mar, poder sobre a tempestade, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças e autoridade sobre a morte. Louvado seja Deus, oh glória a Deus. Olha por toda a Bíblia Sagrada, olha para Lucas capítulo 7 verso 11, entra na cidade chamada Naim, aquela mãe está indo para o enterro, enterrar o seu filho. Jesus para, toca no esquife, toca no caixão, levanta aquele menino, entrega alegria para sua mãe. Ele chega, louvado seja Deus, aleluia, lá na sepultura onde Lázaro estava, e ele clama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida. Sabe por quê? Porque o controle da vida e da morte está nas mãos de Jesus e continua nas suas mãos. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Se hoje, nesta noite,
você talvez sair daqui e for lá para o Japão, procurar os restos mortais de um homem chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, você vai encontrar restos mortais, porque uma vez por ano, eles pegam uma caixa metálica onde dizem supostamente ter os restos mortais, e sai desfilando em homenagem àquele homem. Se você for para a China, vai encontrar uma sepultura, onde estão os restos mortais de um homem chamado Confúcio, sábio chinês. Mas se você for para Jerusalém, agora, nesse instante, e procurar a sepultura onde Jesus estava, não vai ter restos mortais, não vai ter ossos, vai ter uma placa escrito bem assim: não está mais aqui, ressuscitou, 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 está hoje aqui em nosso meio, para ser adorado, glorificado e exaltado, está aqui hoje, louvado seja Deus, em nosso meio, para demonstrar a sua autoridade e o seu poder. Jesus não perde o controle de nenhuma situação. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição, irmãos, que eu acho impressionante. Quando Jesus, ele começa o seu ministério, ou antes mesmo do seu ministério, em Lucas capítulo 2, ele dá uma revelação tremenda para a irmã Maria. Jesus está com 12 anos de idade, então perdido, foi para o templo, a mãe ficou preocupada, natural, foi procurá-lo, e quis dar um puxãozinho de orelha. Qual foi a resposta que Jesus deu para aquela mulher? Eu vim cuidar das coisas de meu, a última palavra que ele está dando aqui, Pai. O que Jesus está tentando nos dizer? Ele está mostrando para mim e para você que nós temos o quê? Filiação com Deus. Deus é o nosso Pai. Paternidade. A gente não é qualquer um não, nós temos um Pai. E ai quem mexe com o filho desse Pai. Jesus sempre quis nos revelarmos isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6, e você vai ver. E quando tu entrares no teu quarto, fecha a porta, e orando ao teu Pai, que está em oculto, que está te olhando, está te vendo. Jesus sempre quis nos... Como que Deus era conhecido no Antigo Testamento? El Shaddai, Elohim, Adonai, Tsidken, Jireh. Mas, quando Jesus vem, Ele quer nos revelar algo muito mais profundo. Ele quer nos mostrar que Deus não é apenas aquilo que eles falavam, mas é muito mais. Ele é um Pai. E o que a figura de Pai representa para você, irmãos? Confiança, segurança, proteção. Sim ou não? Pai, figura importante da família, assim como a mãe. Jesus sempre quis nos revelar isso. E não é na cruz que Ele vai deixar de mostrar. Se Ele passa todo o seu ministério mostrando e se dirigindo a Deus como Pai, lá na sepultura, onde estava Lázaro, ergueu os olhos para cima e disse: Pai, eu bem sei sempre que tu me ouves, mas eu disse isso por causa da incredulidade dos judeus. Se Ele passa toda a vida falando Pai, não é na cruz que vai ser diferente. Na cruz também Ele vai clamar pelo Pai. Irmãos, nós entendemos pela Bíblia, pastor Diego, que nós temos vários tipos de filho. Na Bíblia tem vários tipos de filhos, sim ou não? Filhos por criação, o homem foi criado, os anjos foram criados, então Deus é o Pai. Filhos por eleição, qual é a nação que é eleita por Deus? Israel, então é Pai. Mas irmãos, eu fico surpreendido, sabe por quê? Porque a igreja é algo diferente, é diferenciado. É Romanos capítulo 8, verso 15. Que Deus não nos deu espírito de escravidão, para ficarmos debaixo de temor, de medo, mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, papaizinho querido, papaizinho maravilhoso. E o verso 16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? Louvado seja Deus. Agora todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Não. Tem um segredo aqui revelado na Bíblia. João capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para o que era, mas eles rejeitaram, não quiseram.
Disseram não, mas todos aqueles que o receberam, deu o quê? O direito, o poder, a autoridade de ser chamado filho de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Falar que é filho de Deus, continuar na cachaça, na mentira, na prostituição, não convém. Falar que é filho de Deus e continuar na mentira, então tem paternidade com o diabo, porque João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Louvado seja Deus. Agora, em Cristo a coisa é diferente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Eu vi uma ilustração um dia, achei tão linda, pastor Diego, de um filho que chegou para o pai, 5 aninhos de idade, disse: pai, que tamanho é Deus? O pai olhou para ele e disse: filho, Deus, vem cá, vou mostrar para você. Levou ele para o quintal. Quando o avião passou, o pai disse: olha o tamanho de Deus lá. Nossa, pai, eu achei que Deus era maior, tão pequenininho. O pai disse: calma, calma. Botou o filho no carro, foi lá no aeroporto e parou de frente àquele mega avião, jumbo. Disse: filho, olha para o avião, agora ele é desse tamanho. O filho: nossa, como ele é enorme, como ele é grande. Mas eu não estou entendendo, por que lá em cima é tão pequeno e aqui embaixo é tão grande? O pai sorriu e disse: porque o que determina o tamanho é a distância que você está dele. Glória a Deus, você entendeu, você é inteligente. O que determina o tamanho é a distância. Quem está perto do pai? Você está perto do pai? O câncer é pequeno. Você está perto do pai? Desemprego é pequeno. Você está perto do pai? A crise é pequena. Você está perto do pai? Aleluia, continue perto do pai, porque quanto mais perto deste pai amoroso, menor é o teu problema. Louvado seja Deus. Quem entendeu, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Aplaude e faz alguma coisa aí. Louvado seja Deus, para você manifestar, aleluia, a sua gratidão a este pai que nunca tem te desamparado. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Esse pai é maravilhoso. Terceira e última lição. Primeira, a autoridade está nas mãos dele. Segundo, ele nos revela a nossa filiação com ele. Terceira, pai, em tuas mãos entrego o meu o quê? Espírito. Eu acho que essas mensagens, irmãos, nunca poderiam sair dos púlpitos. Que hoje existem umas modas de mensagem. Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja bíblica, conheço o pastor Marcos, e já deu para ver que é a mesma coisa. Uma igreja que é pautada na palavra. Mas tem um modismo que saiu por aí, irmãos, que elas não pregam mais e não estão preocupadas em falar a respeito desse assunto muito importante. Como o pastor disse aqui, palavras são o quê? Sementes. Se você guardar essa semente, eu garanto para você, se atravessa 2025, 26, até a vinda do Senhor, tranquilo. Com a convicção e a certeza de que a sua vida, irmãos, ela não se resume somente aqui, nas coisas materiais. Mensagens hoje que dá ibope, que dá aplausos, são mensagens voltadas para alguns tipos de teologia da prosperidade que não estão pautadas na Bíblia. Eu não estou falando que eu sou contra a prosperidade, me entenda bem. O que eu estou dizendo é que existem algumas coisas que não concernem com a Bíblia. A única coisa que eu vejo alguém oferecendo riquezas em troca de adoração é Satanás. Jesus não oferece riquezas em troca de adoração. É muito pelo contrário. É João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dar aqui uma pincelada bem rápido. As pessoas estão preocupadas com coisas materiais, o consumismo, festas, tudo o que envolvendo o comércio. Dá a impressão que as pessoas, irmãos, estão esquecendo um pouquinho do céu. Elas estão achando que elas vão ficar aqui eternamente na terra. Nós somos chamados por Deus, irmãos, para ver uma coisa totalmente diferente. Para ver o céu. Para ter o céu como nosso alvo.
Colossenses capítulo 3, verso 1. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são aonde Cristo está sentado à destra de Deus. É a Bíblia. Mateus 6,33. Buscai primeiro e as demais. Só que as demais coisas entram no contexto e você vai saber. É o que você come, o que você bebe. Não tem promessas além disso. É a Bíblia. Está entendendo? Aí você vê muita prosperidade, mas as pessoas têm um conceito diferente de prosperidade. A palavra prosperidade é o quê? Ausência de necessidade. Aí Paulo vem e completa tudo dizendo: você tem o que comer, o que vestir, com isso estejais contentes. Esteja feliz, porque tem gente que nem isso tem. Deixa eu ir um pouquinho mais além. Tem alguma sonda no seu nariz aí? Não. Você está respirando por balão de oxigênio? A gente tem muito mais do que a gente merece. Sim ou não? Você quer ver a verdadeira prosperidade bíblica? Vai para o Salmo 1. Caminha no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, na sua lei medita de dia, de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, folhas não caem, e tudo quanto fizer, olha que palavra linda, prosperará. Resumindo para você entender num bom português, num bom caipira mesmo, né? Você pode morar numa casa coberta de sapé, pode comer viradinho de feijão com ovo, mas a tua família está em volta da mesa com você. Você já dormiu em colchão de capim? Eu dormi. De palha de milho, quem dormiu? Um negócio para fazer barulho, irmãos. É até irritante, mas o sono é tão gostoso que você dorme e nem vê. Tem um monte de gente tomando calmante para poder dormir. Ah, meu Deus, você não está entendendo ainda. Mas, aleluia, eu acredito que você vai dar um glória a Deus agora. Você vai caprichar no glória. Sabe por quê, irmãos? Dinheiro é bom, maravilha. Compra muita coisa. Compra picanha, compra alcatra, compra. Mas quem dá o apetite é Deus. Dinheiro compra colchão ortopédico da melhor qualidade. Mas quem dá o sono aos seus amados é Deus. Dinheiro compra casa boa, irmãos, louvado seja Deus. Mas quem pode dar uma família para o homem é somente Deus. Esta é a verdadeira prosperidade bíblica, louvado seja Deus. Aleluia, que tem que ser pregada. Eu disse que era só uma pincelada. Eu volto para o assunto, não esqueci. O assunto que Jesus vai terminar é: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está dizendo o seguinte: a vida não se limita somente aqui, ela não termina aqui, existe uma eternidade. E eu vou corrigir uma frase que muitas vezes eu ouvi: aonde tu passarás a eternidade? A eternidade não passa, é aonde tu ficarás. Você não é só essa matéria que está sentada aqui no banco, que alguns aqui é novinho, bonito, mas o tempo chega para todos. E o salmista Davi vai dizer no Salmo 90, Davi não, Moisés, ele vai dizer que é 70, 80, que passa disso é canseira, enfado. Nós temos uma alma e ela é eterna. Pregador, prova para mim na Bíblia que a gente tem uma alma, tem um espírito. Provo. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Tricotomia: corpo, alma e espírito. Tem mais um versículo? Tem. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. Jesus está dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não vai acabar nessa cruz, não. Não vai terminar desse jeito, louvado seja Deus.
Deixa eu te dar uma boa notícia para esse ano de 2025. Alguém cantava uma canção e dizia: não se pode matar um crente. Quem é crente não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Deixa eu dizer para você, meu querido, minha querida irmã, talvez pareça para nós que algumas guerras nós perdemos aqui. Aparentemente, parece que o câncer vence e a vida vai embora. Parece que a depressão vence e a vida vai embora. Parece que o derrame, o infarto venceu. Nada disso, meu irmão. É só uma desculpa que a morte precisa. Mas para aquele que crê no Senhor, aleluia, João capítulo 11, verso 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está dizendo: essa matéria pode até perecer, mas tem um detalhe: existe uma alma aí dentro que não vai perecer. Existe um espírito aí dentro. Oh, louvado seja Deus, que quando os nossos olhos se fecharem para esta terra, nós adentramos a presença do eterno Deus Todo-Poderoso, para estar com Ele para sempre. Quem crê nesta promessa bíblica? Eu não estou aqui, irmãos, para contrariar nenhum tipo de teologia. Eu estou aqui, irmãos, é para desarmar totalmente qualquer tipo de palavra de teologia que se opõe à eternidade da alma. Olha para a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei outra vez e levarei vocês para que aonde eu estiver, estejais vós também. Promessa de vida eterna. Ainda não está, irmãos, certificado disso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai para a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 23 e verso 43. Tem duas pessoas crucificadas ao lado dele. Um zomba, o outro começa a acreditar disso. Olha, a gente fez muita coisa errada, nós temos que temer a Deus. Esse homem nada fez para merecer isso. Ele se arrepende lá na cruz e ele faz um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh glória, aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Você vai ver o que Jesus vai dizer. Jesus vai falar assim: olha, é o seguinte, tu vai passar pela reencarnação e depois da reencarnação tu entra no céu. Nada disso. Jesus não vai falar para ele: não, meu querido, você vai passar pelo purgatório. Purgatório, irmãos, é conto de fada. Eu desarmo o purgatório com um texto bíblico só, que a gente conhece de cor e salteado. E qual é? Aleluia, não existe purificação através de fogo. Purificação é só através do sangue de Jesus. Aleluia, é a primeira carta de João capítulo 1 verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, não é o purgatório, não é o fogo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo e de todo o pecado. É só através do sangue de Jesus. Mas então a reencarnação como fica, pregador? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado uma vez só morrer, e depois disso segue-se a juízo. A juízo é uma vez só. Nem reencarnação, nem purgatório e nem sono da alma, como algumas teologias pregam. Mas nós cremos, irmãos, que quando os nossos olhos se fecharem, aleluia, vai acontecer o que aconteceu com aquele homem. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Essa é a maior mensagem, irmãos, da cruz. Promessa da ressurreição. Aleluia. Não se preocupe com quem foi vencido pela morte. Aparentemente, supostamente, a morte só serviu de um veículo para levá-lo ao encontro do Pai. Não chore por aquele que partiu salvo. Chore por aquele que partiu fora da presença de Deus. Porque agora virou moda, né, irmãos? O camarada canta tanta baboseira, tanta porcaria, tanto lixo. Cantores mundanos, depravados, brincando com as coisas sagradas, difamando Deus, tirando sarro das igrejas, falando mal da noiva de Cristo. E quando morre, aí tem até crente na igreja e bota um coraçãozinho dizendo assim: foi para o céu, mais uma estrelinha que vai brilhar. Não foi para o céu não, você sabe muito bem para onde ele foi. Irmãos, você sabe muito bem, o céu é para o lavado. O céu é para o lavado e remido no sangue de Jesus. O céu é para quem se esforça para chegar lá. Eu sei e você sabe que não é mediante os nossos esforços, é a graça, aleluia, de Deus, é a misericórdia. Mas nós temos que fazer
fazer também, irmãos, aleluia, aquilo que a palavra de Deus nos manda. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Combata o bom combate, vença esta guerra, porque o que está nos aguardando do lado de lá é maravilhoso. E Paulo vai dizer que a leve e momentânea tribulação que nós enfrentamos não se compara com a glória que há de se manifestar. É por isso que Paulo, pastor Diego, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer assim: olha, quando esse tabernáculo dessa carne terrestre aqui, dessa casa terrestre, ele cair, ele tombar, eu tenho a esperança, sabe do quê? Que eu vou receber um edifício, não preparado por mãos humanas, mas o próprio Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Sabe onde Ele está? Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. E o maior desejo de Deus é que logo logo a gente vá morar com Ele, porque aqui já não está dando mais, aqui já não dá mais, mas o céu é para aquele que crê, o céu é para quem quer, o céu é para quem busca, o céu é para quem corre atrás. Eu creio que nesse primeiro dia que você está ouvindo esta palavra, a sua prioridade vai ser o céu, a sua prioridade vai ser a salvação, a sua prioridade, louvado seja Deus, independente daquilo que você passa nessa vida, vai ser o céu, vai ser o céu. Eu tive 2 exemplos na minha família, irmãos, eu vou encerrar. Um exemplo terrível, um jovem, meu primo, cresceu na igreja, aos 14 anos, 15 mais ou menos, ele se desviou. Cantava no coral, participava de escola bíblica dominical. E de repente, irmãos, ele se desviou, foi para as drogas, foi para o tráfico. Com 22 anos de idade ele estava. Nessa época eu estava com 18. Conheci o evangelho. Irmãos, eu conheci e me apaixonei. A mesma vida que ele levava, eu também levava. Não vou entrar em detalhes porque não quero lembrar do passado. De uma vida, né, suja, promíscua. Parece que tem gente que tem prazer de contar. Não precisa, só fala o que Jesus fez de bom. Passado é passado. Jesus salvou, limpou, purificou, tirou da sarjeta, da calçada, encheu da palavra, tirou da bebedeira, da cachaça, das drogas, limpou completamente. A alegria da salvação veio. E eu falava: Senhor, eu preciso de alguém ao meu lado, para o Senhor me ajudar a eu caminhar, senão eu não vou aguentar. Deus coloca minha esposa. Estava pronta para casar com um músico da igreja. E ela foi pedir uma oração. Quem crê em profecia? De Deus, de Deus. Tem muita profetada por aí, mas ainda tem homem e mulher de Deus nessa terra, viu? Pode ter certeza, eu creio, eu sou bíblico, tá? E aí ela foi buscar uma confirmação para casar. E Deus falou assim: esse aí não é o seu não, minha filha. E eu vou dar um sinal para você. O seu está lá no mundo, ainda não é crente, mas eu vou fazer uma obra e vou trazer vocês dois juntos para me servir. Olha, irmão, que coisa interessante. E aí, eu não sei se ela saiu meio triste lá, chutando tudo, falando: não, eu queria esse, eu queria casar com o músico mesmo. E saiu bravo, mas saiu melhor que o músico ainda, né? Mais bonito um pouco, né? Pelo menos eu sou, né? Para ela, né? E aí, irmãos, 1994, fevereiro, dia 10 de fevereiro, carnaval comendo solto. Quem é que eu encontro na rua? Ela, fora da igreja. Eu olhei para ela: você tem um jeito de crente essa moça, bonitinha, vou namorar ela, mas eu vou levar ela para a igreja e depois sabe o que eu faço? Eu volto para o mundo, porque o meu lugar é o mundo, a baderna, a bagunça. Sabe o que Deus fez? Só usou a isca. Tá, meu anzol no nariz, meu. Eu conheci, mas eu quis logo voltar. Jesus não vai voltar mais não, agora eu vou deixar o negócio estreito do teu lado. Conheci, comecei a gostar, falei: epa. Aí ela começou a ir para a igreja de novo, eu falei assim: eu vou lá ver na igreja o que tem de bom lá. Só que ela não está indo lá para conhecer algum irmãozinho interessante? Aí eu cheguei lá, fiquei lá atrás, lá, escondidinho, olhando assim. E ela sentadinha lá, chorando e recebendo a palavra. O pregador, quase 1,5 metro desse tamanho, assim, magrinho, franzino, para sair a voz, o abençoado quase que não saía. E de repente, irmãos, quando ele termina a palavra, ele fala assim: antes de terminar esse culto, eu tenho um recado para uma pessoa aqui. Eu falei: epa. E lá atrás, ele apontou com o dedo, eu estava atrás da parede, só tinha um vitrô, e eu olhando assim, ó. É você mesmo que entrou aqui nessa noite. Eu olhei para trás para ver se era alguém. É com você mesmo que olhou para trás. Eu falei: epa, é comigo. Eu te tirei de lá, te trouxe aqui hoje para te dar uma palavra. Eu tenho um propósito muito grande na sua vida. Aí eu mudei de janela, irmãos, não adiantou. Aquele 1,5 metro de homem virou na mesma direção que eu estava e apontou com o dedo e rasgou a minha vida. Finalizando, aceitei Jesus. Nos casamos, começamos a servir a Deus. E esse meu primo então, que estava desviado, eu com 18, ele com 22. Deus falou para mim: você está alegre com a tua salvação? Eu falei: demais. Então agora você vai e prega para ele, porque ele precisa voltar urgente. Vai e diga para ele que a porta da graça está aberta.
Eu corri, irmãos, sabe aquele amor, pastor Diego, que a gente tem, aquela chama, é escola dominical, é oração no monte, é vigília, você tá, é pau para toda obra, aquele negócio que queima gostoso. Quando Jesus falou, vai e prega para ele, eu corri, irmãos, eu corri. Quando eu cheguei lá, pensei, vou ser bem recebido. Ele quase cuspiu na minha cara e quase bateu em mim. Eu fui de novo e de novo 3 vezes para finalizar. Ele disse, eu não quero, eu não preciso, se eu quiser eu vou, eu tenho pernas, e eu não quero saber de Deus, de igreja, de nada disso. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não insista mais. A minha graça foi revelada a ele. E eu saí dali triste. E alguém, usada por Deus, disse assim, sem saber a situação, tu fosses levar a minha palavra para aquela pessoa, ela rejeitou, a porta para ele se fecha hoje. Não peça misericórdia, porque a minha misericórdia já foi revelada a ele, mas ele não quis. Irmãos, uma semana depois, esse rapaz, ele coloca na boca quase 30 gramas de cocaína para fugir de um flagrante da polícia. Aquele pacote de cocaína abriu dentro dele. E os irmãos sabem o que aconteceu? Ele teve uma overdose. Mas enquanto ele estava morrendo, ele começou a gritar e dizer, tire eu desse lugar, eu não quero ficar nesse lugar, esse lugar é terrível, esse lugar é escuro, esse lugar é tenebroso, me tira daqui, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. As pessoas que assistiram aquilo falaram para mim, que morte estranha. Eu acho que foi o efeito da droga. Não foi. A alma já estava vendo aonde ela adentraria e ficaria para sempre. Lamentável, triste. Você não é só esta carne. Aí dentro de você tem algo muito precioso. E você está numa viagem. Quem decide o destino dessa viagem é você hoje. Não adianta eu sair lá de Itapetininga, pregar para você e falar para você, continua no pecado, continua no erro, continua no adultério, continua na pornografia, continua bebendo, continua fumando. Você vai perder o teu tempo, eu também. Mas se você ouvir a palavra, como diz as escrituras, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça mais. Porque coisas na nossa vida que a gente consegue muito bem esconder. Mas se Deus nos alerta, irmãos, é para que nós corramos rapidamente. Procuramos o homem de Deus e diz, olha, eu estou realmente no erro. Provérbios 28:13, o que confessa e abandona alcança a misericórdia. Deus me trouxe aqui, eu tenho certeza e convicção do que eu estou falando. Até onde você vai tentando maquiar essa situação? Até onde você vai escondendo, achando que está escondido? Deus me trouxe aqui para te dizer, ainda há oportunidade, a porta da graça está aberta. Não endureça o teu coração. Eu disse que teve 2 situações na minha família. Essa foi triste e lamentável, mas a segunda foi esplêndida. Eu ainda não era crente, mas eu vi com os meus ouvidos e com meus olhos. Meu tio, cadeirante, sofreu um AVC, mas um homem crente, servo de Deus, homem de oração, homem pautado na Bíblia, não perdia culto, todo dia ali, na presença de Deus com aquela alegria. 15 dias antes da morte dele, pastor Diego, ele recebeu uma visita na casa dele, de madrugada, ele deitado naquela cama, orando e falando com Deus, Deus, eu queria tanto ter pernas perfeitas para caminhar para a tua casa, eu queria tanto ter saúde, eu queria tanto poder estar na tua presença, na tua casa, eu não posso sair dessa cama. E tem crente que tem oportunidade, irmãos, e fica, irmãos, emburrado. O pastor precisa quase que arrancar uma nota de 100 no bolso e dar, vai para o culto, meu filho. Tem que fazer um esforço, carregar, pegar um carrinho de mão e levar um abençoado para a igreja. E tanta gente gostaria de ter essa oportunidade e não tem. E ele chorando e falando com Deus, de repente, irmãos, um anjo aparece para ele e falou assim, Lindolfo, venha conhecer o lugar que você vai morar. E arrebatou ele, irmãos, os sentidos dele, e ele viu. E ele falou assim, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar mais. Eu quero ficar aqui para sempre, eu não quero mais voltar naquele corpo. Ele falou assim, lá eu podia andar,
Lá eu me locomovia, eu nem tocava no chão. É uma coisa surpreendente. Um corpo totalmente diferente. E quando ele virou para aquele ser e disse: eu quero ficar aqui, aquele ser falou: não, daqui 15 dias, às 16 horas da tarde eu venho buscar você, para você morar nesse lugar. E aí ele fez um culto de ação de graça na casa dele. Chamou um pastor muito conhecido da gente, que já partiu para a eternidade também, pastor Joel. E naquele culto, irmãos, ele contou o testemunho e disse: daqui 15 dias, ou daqui alguns dias, eu vou morar no céu. Eu recebi a visita, relatou, irmãos, o culto acabou em glória, ninguém queria ir embora, línguas estranhas, os irmãos se abraçando, aquela festa, exatamente como ele havia dito. Ali uns dias, 2 horas da tarde, ele teve o terceiro AVC, ele foi para o hospital, mas às 16 horas em ponto, quando o pastor estava lá para orar por ele, ele partiu para a eternidade, cumprindo aquilo que o Senhor havia dito. Louvado seja Deus. E para onde ele foi, pregador? Para onde a Bíblia nos relata, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, aleluia, onde a depressão não vai assolar ninguém, aonde a ansiedade não vai deixar ninguém apavorado, aonde o câncer perdeu a guerra, perdeu a luta, um corpo glorificado, um corpo modificado. E tem mais uma coisa, irmãos, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens com poder e glória, aquele corpo que ele teve aqui na terra, será um corpo transformado, imortalizado, glorificado, para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. É a mensagem que Jesus transmitiu na cruz do Calvário. Daqui a pouco o meu espírito chega aí, e depois ele retornaria ao seu corpo, porque ele é a primícia daquele que ressuscitou. Ele é a primícia, ele é o primeiro. Mas pregador, teve tanta gente que ressuscitou antes de Cristo, sim ou não? Teve um homem que tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou, então ele é a primícia? Não, não como Jesus, porque aquele homem que ressuscitou, após a morte, após ele ter tocado nos ossos de Eliseu, ele morreu de novo. Lázaro viveu, ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus não, ressuscitou e vive para todos sempre. Louvado seja Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por Jesus nessa noite, que está em nosso meio, ressuscitado. Fique com esta palavra. Deus abençoe a tua vida, aleluia, louvado seja Deus, o teu ministério, a tua chamada, a tua família, oh, louvado seja Deus. E guarda essa semente no teu coração, não deixa que o diabo arranque. Louvado seja Deus, a tua primazia é isto: ressurreição. Pastor Diego, Deus abençoe, muito obrigado. Eu não sei se o senhor vai fazer o apelo, se alguém aqui em nosso meio que está afastado, está parado, alguém que começou a caminhar, mas de repente parou, alguma coisa entristeceu você, perdeu as forças para caminhar, mas hoje você veio para essa campanha, para esse primeiro dia desse evento, para renovar as suas forças e dizer: Deus, eu quero começar esse 2025 diferente, eu quero caminhar, eu quero ter mais aliança com o Senhor, eu quero ter mais comunhão, eu quero estar mais firme na tua presença. Talvez pessoas que estão assistindo pela internet, ouvindo pelo rádio, aí onde você estiver, aí onde você estiver agora, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, põe a mão no teu coração em sinal de reverência, e fale com Deus com as suas palavras: Deus, eu estou afastado, longe da tua presença, mas eu não consigo viver mais sem a tua presença, pois é a tua presença que me sustenta, é a tua presença que me fortalece, é a tua presença que me faz andar, que me faz caminhar. Eu não posso viver sem a tua presença, meu Pai. Para essas pessoas que talvez estão ouvindo, Senhor, ou até mesmo que estão aqui dentro da igreja, que já pensaram como final da sua vida, para terminar tudo, um suicídio. Talvez alguns não tenham mais esperança, talvez alguns digam assim: para mim já não dá mais. Ah, Espírito Santo, o Senhor está no controle de toda a situação. O Senhor é o nosso Pai, e na qualidade de Pai o Senhor sabe que é o melhor para os teus filhos. O Senhor tem nos prometido o céu. O céu é a maior promessa bíblica, a salvação, o estar eternamente na tua presença. Não tem maior riqueza do que esta, não tem maior promessa bíblica do que esta, Senhor. Pregamos que o Senhor salva, pregamos que o Senhor cura, pregamos que o Senhor liberta, mas nunca nós podemos deixar de pregar que o Senhor voltará.
O Senhor voltará nas nuvens com poder e glória para levar a tua igreja. Aqueles que já partiram para a eternidade ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Eu creio, Jesus, nesta promessa. Senhor, que essa esperança, meu Pai, jamais ela saia do coração desse cristão, deste homem de Deus, desta mulher de Deus. Recebe, meu Pai, esta aliança. Recebe agora, meu Pai, esta humilde oração. Recebe o teu filho que talvez está tomando a decisão de voltar hoje para a tua presença. Dessa tua filha que já está cansada de trilhar esse caminho errado, mas que hoje rompe as cordas do pecado e se posiciona como mulher de Deus, como homem de Deus, para estar na tua presença, aguardando a tua bem-aventurança, aguardando a maior promessa bíblica, o Senhor nos levar para o teu reino. Deus, toma nas tuas mãos esta igreja, em nome de Jesus. Palmas glorificam a Jesus. Pastor, muito obrigado.